Olá, meus queridos alunos, mais um encontro, mais uma aula eureka com os senhores, mais algumas dicas importantes. Hoje escolhi um tema bem básico, bem interessante, que vai valer a pena você prestar atenção, anotar, ficar atento. Vale a pena? Todo esforço, toda a semente muito bem plantada e cuidada gera frutos no futuro. E você vai ser um grande fruto. A cada fruta germinada geram-se mais frutos, mais frutos e mais frutos. E sendo assim, a gente pode mudar o destino dessa nação e desse mundo. Então, vale a pena aprender, vale a pena acompanhar as aulas. Exercício a exercício, anotação a anotação. Hoje com vocês, mais uma vez, dobradinha, Marcos Silvério de Geografia com Francisco de Artes. Olá, e a nossa linda tutora, a professora Denise. Boa tarde. Boa tarde, né? Uma boa tarde. Não, é uma boa aula. Uma boa aula com os senhores. É isso? Então vamos lá na introdução da nossa aulinha de hoje. Olha só que bacana. Eu utilizei, voltando. Ah, esse professor aqui. Voltando, está aqui. Nós vamos trabalhar hoje ciclos hidrológicos e bacias hidrográficas com os senhores. Nossa, professor, ciclo hidrológico é bacana? Claro que é bacana. É simples de entender, é muito simples. E bacias hidrográficas? Mais simples ainda. Por que eu dou uma importância a esse tema? Eu já falei em aulas anteriores. O estado de São Paulo, a região sudeste e todo o Brasil estão sofrendo, com a crise hídrica, principalmente no sudeste brasileiro. Opa, crise hídrica. O que quer dizer? Está faltando água. Quais são os motivos? Por que falta água em determinadas regiões do Brasil? Porque um dos maiores problemas da humanidade, não Brasil, mas mundo, é a falta desse recurso hídrico. Realmente falta água, a água de sobra, tem regiões com enormes mananciais, são perguntas e questões que vale a pena. Eu diria assim que sempre em questões do Enem são cobrados determinados assuntos que se referem a isso. 2012 são 3 questões só de recurso hídrico. São simples, básicas, que vale a pena entender. Tudo bem? Então eu vou explicar para vocês hoje ciclo hídrico, bacias hidrográficas, fazer 2 questões e algumas orientações de estudo. Tudo bem, amiguinhos? Então vamos já para a explicação do que é um ciclo hidrológico. Olha só. Pegamos na net essa figurinha bacana, parece complexo demais, mas não é. É muito simples. É só ler, Eu tenho o armazenamento da água nos oceanos, o processo de evaporação da água. Na superfície imersa, conjunto, eu chamo de evapotranspiração. Aí lá vem a primeira perguntinha. Professor, como pode ocorrer o processo de evaporação? Opa, primeiro, vai ocorrer o processo de evaporação em função da luminosidade solar sobre a superfície, o aquecimento da superfície, a queda da pressão atmosférica. Olha que fala interessante. Queda da pressão atmosférica. Aí a água sai do estado líquido para o gasoso, do estado sólido para o gasoso. Você aprendeu essas coisas, simples, na 4ª série. Opa, à medida que ocorre o aquecimento, esse vapor d'água vai subindo. À medida que você se afasta em relação ao nível do oceano, a temperatura diminui. À medida que a temperatura diminui, vai se provocando a condensação do vapor d'água. Esta condensação do vapor d'água nós chamamos de temperatura ao ponto de orvalho. Professor, mas como é esta água no estado gasoso? Olha que interessante. O ar que eu estou respirando agora, Francisco, com vocês, esse ar nesse momento tem água no estado gasoso. Esta água no estado gasoso é que facilita a nossa respiração e a nossa vida. Se não tivesse água nesse ambiente, nós não teríamos vida como ela é com essas características. Como eu vou entender isso? Se eu pegar meu copo de água, tirar da geladeira e colocar sobre a mesa uma Coca-Cola, a famosa experiência da professora, rapidamente vão se formar pequenas partículas em torno da vasilha. Por quê? O ar que está no estado gasoso, ao chocar-se com uma superfície fria, vai entrar no processo de condensação. Então, nesse momento, eu posso falar que nesse ambiente, nós temos uma umidade relativa do ar em torno de 75%.
O que quer dizer essa umidade relativa? Corresponde ao percentual de água no estado gasoso por metro cúbico de ar atmosférico. E olha que interessante, a capacidade de retenção por metro cúbico de ar é de 37 mililitros de água. Então, quando eu falo 70% de umidade relativa, é 77% de mililitros de água no estado gasoso na atmosfera. Que doido, né? Então, se não houvesse esta umidade, nós não estaríamos respirando como nós estamos respirando agora. Beleza? Então, olha só. Do estado líquido, evapora, evaporação e evapotranspiração. Sor, evaporação, tudo bem. E evapotranspiração? Nesse momento, eu estou liberando água no estado gasoso, pelos poros. Por isso que quando você está transpirando, faz uma atividade física, formam-se bolinhas, né? Por quê? À medida que o vapor d'água sai do seu corpo e entra em contato com a atmosfera, com menor temperatura, e a pele menor temperatura, condensa. Então você libera água. Nós chamamos de evapotranspiração. Figura de novo. Da respiração que você estava mencionando, quando eles falam assim, que o ar está seco e que não é conveniente fazer esportes durante esse período, é justamente porque dificulta a respiração. E você vai perder muita umidade. Perdendo muita umidade, você desidrata, né? E quando você vai lá para Brasília, um exemplo bom, né? Campo Grande, nesse período de inverno, o ar está muito seco. Aí você não consegue respirar, as narinas secam, os olhos ficam ardendo, garganta seca, é a umidade muito baixa. Geralmente em desertos a umidade é muito menor. Por que em desertos a umidade é menor e por que nós temos desertos em determinada faixa do planeta? São zonas de alta pressão atmosférica. Alta pressão não evapora. Então, professor, mas como assim? Se eu pressionar o Francisco, ele não sobe. O ar é a mesma coisa. Se eu pressionar a superfície líquida, não sobe. Por isso que formam-se movimentos de convecção, zonas de menor pressão atmosférica. Pegou? Sim. Muito doido, né? Mas devagarinho a gente vai explicando mais, vai detalhando mais. Assim que até para estabelecer uma relação, sim, nas duas primeiras aulas estávamos comentando sobre isso, né? Da importância de trazer a disciplina para a nossa realidade. Né? Então, perfeito, são questões, o Paulo estava inclusive falando da questão da água e daquelas algas, né, que sim, se formam ali, que são os nutrientes em excesso oriundos da terra, e por meio da chuva chegam aos lagos e os oceanos. Então veja que interessante, é um ciclo, né? E você falando da água, né? Da questão da evaporação. Então são matérias que estão interligadas. Sempre, 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 sempre. Isso eu acho que é o bacana do Enem, porque você consegue trazer para uma questão sempre prática, você vai estar casando uma disciplina com a outra, sempre. Não tem como ser isolado, né? Eu trabalhei muitas questões com o professor Paulo de Química e sempre havia uma relação lá. Reações químicas na atmosfera, reações químicas na superfície, a chuva ácida, a acidez dos oceanos, sempre tem uma relação direta. Mas vamos lá para o nosso fluxograma aqui, né? Então, evaporação e evapotranspiração. À medida que esse vapor d'água vai subindo, vai entrando no processo de condensação. Para entrar no processo de condensação, tem que haver uma variação de temperatura, e nós chamamos de TPO. Temperatura ao ponto de orvalho. Agora, olha que interessante. Mais uma informação muito, muito interessante. Quando nós falamos em TPO, o ar, né, sobe, vai subindo e úmido, pergunto, como que vai ser transformado do estado gasoso para o líquido? Olha só, o que eu tenho na atmosfera? 99% das pessoas não fazem essa reflexão. Para transferir o ar que está aqui no estado gasoso para o líquido, ele não chocou-se com uma partícula sólida? Então, na atmosfera, nós temos pequenas partículas de sais e cristais de poeira que vão substituir, aspas, a garrafinha ou copo de água. Então, a atmosfera que a gente respira tem material particulado, por isso que vão se formando as nuvens, vão se formando as nuvens, vão se formando as nuvens. Professor, mas e daí? Opa, processo de condensação, figurinha de novo, né? Ocorre um armazenamento da água na atmosfera, que é a formação das nuvens.
Opa, quando essas nuvens chegam a 100% de umidade relativa, ou cada pequena partícula de água alcança a dimensão de 3,0 microns, que legal, entra no ar saturado. Ou seja, torna-se mais pesado e logo na sequência, eu vou ter a precipitação em forma de chuva, em forma de granizo e em forma de neve. Vou repetir. Precipitação é a chuva na forma de chuva, de granizo e neve. Fácil, né? Aí vão se formar água no gelo, superficial na superfície, muito bacana, o surgimento das nascentes, a percolação da água gerando os lençóis freáticos, o escoamento para rios, lagos até o oceano. Fechando esse raciocínio, eu tenho o ciclo hidrológico. Então, por favor, aluno, mais uma vez cobrando. A água evapora, à medida que sobe em relação à superfície, a temperatura diminui, entra no processo de condensação, satura 100% de umidade e precipita. A água, ao precipitar, repetindo, vai escoar pela superfície, vai infiltrar pela porosidade do solo, compondo os lençóis freáticos, vai formar os rios, lagos e vai para os oceanos. Aí eu faço uma perguntinha bem estilo Enem, aquela bem fácil, teria de resposta o item. Os índices pluviométricos, as maiores chuvas, a maior concentração de chuvas ocorre aonde, professor? Nos oceanos ou na superfície imersa? O planeta é constituído por 75% de superfície líquida e cerca de 25, 30% de superfície imersa. Então é evidente que se quase todo o planeta é terra, vai ser quase todo o planeta é água, vai ser no oceano. Né? As pessoas acham, chove mais no continente. Não. Se 70% do planeta é superfície líquida, vai chover mais nos oceanos. Não é doido? Você achou que fosse na tua terra, né? Pela explicação que você deu. Porque retorna, né? Porque ela é um processo cíclico, né? Isso. Que legal. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui para os senhores um slide em branco, porque eu gosto de desenhar, né, professor? Você trabalha artes de desenho. Professor, mas por que isso? Porque eu quero explicar uma bacia hidrográfica. Querido, e à medida que o professor for escrevendo, desenhando, você vai anotando. Muitas pessoas erram questões do Enem e de vestibular porque não sabem quais são os termos utilizados numa bacia hidrográfica. Não sabem o que é drenagem, o que é jusante, o que é montante, o que é delta, o que é estuário, o que é leito, o que é vazante, o que é exorreico, endorreico, arreico. Olha só quanta palavra bacana, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que é uma bacia hidrográfica? Vou fazer um riozinho. Bacia hidrográfica corresponde a um conjunto de rios, vou fazer um riozinho bacana aqui, com os seus afluentes e subafluentes. Nossa, professor! Então, um rio principal com os seus afluentes e subafluentes. Esse é o curso principal, é a maior extensão. Vai até onde? Até a sua foz. A sua foz pode ser em outro rio, oceano ou mar. Então, aqui eu tenho uma bacia. O que delimita uma bacia hidrográfica? É a porção mais elevada do relevo. Então, isto aqui é a porção mais elevada do relevo. A porção mais elevada do relevo nós chamamos de divisor. Aqui, ó. Divisor de águas. Nossa, professor, é óbvio que uma bacia hidrográfica vai ser separada com outra bacia hidrográfica através dos divisores de águas. O que é esse divisor de águas? Montanha, vale, montanha. Esse ponto aqui, é o ponto mais elevado. Opa, não ficou bem no mais elevado, mas é o mais elevado. Então, esse ponto aqui é o divisor de águas. A água vai escoar para o vale, a água vai escoar para o vale. Aqui vai se formar um riozinho, ou pode ser uma água pluviométrica. Aqui é divisor
e aqui também é divisor. Então, primeira memorização sua, bacia hidrográfica, corresponde a uma grande extensão formada por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. Memorizado, divisor de águas e bacia hidrográfica. Beleza? Então, primeiro termo, afluente, afluente, subafluente e a principal bacia. E só isso? Não. Quando nós falamos em rios, você tem que saber que os rios têm diferentes regimes de água. Regime é o que alimenta o rio pela ação pluviométrica no ciclo hidrológico. Então, olha só que legal. Se é através de chuva, eu chamo de regime pluvial. Se é regime de neve, eu chamo regime nival. Derretimento da neve, derretimento do gelo da neve, e aqui a ação pluviométrica. Deixa eu lembrar. No Brasil, nós temos um único rio de regime misto. Todos os rios brasileiros são de regime pluviométrico. Que rio poderia ser no Brasil que forma uma extensa bacia hidrográfica de regime misto? Pensa. Só pode ser um rio cujas nascentes estejam na Cordilheira dos Andes. Professor, mas que rio é esse? O Rio Amazonas. As nascentes do Rio Amazonas estão lá na Cordilheira dos Andes. Tem o primeiro nome, Ucayali, Urubamba, Maranhão. Quando ele entra no Brasil, ele passa a ser chamado Solimões. Quando ele tem a confluência com o Rio Negro, aí eu passo a chamá-lo de Amazonas. Então, as nascentes do Rio Amazonas, que estão na Cordilheira dos Andes, a origem das suas águas é de derretimento de gelo, por isso que eu chamo de regime nival. Beleza? Aí eu faço outra pergunta. Os rios brasileiros são rios caudalosos, rios que têm um enorme volume de água. Por que tem um enorme volume de água? Porque no Brasil é tropical e chove muito. Por isso. Agora, mais uma para a nossa prática, né, professora Denise? Você gosta de fazer uma relação? O povo lá de São Paulo, de Minas Gerais, de Brasília, nesse momento, estão basicamente com racionamentos de água. As usinas hidrelétricas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, também estão com o seu menor volume de água, indo para o menor em outubro, novembro, fecha o menor. Por quê? Simples, porque nós estamos no período de estiagem. A quantidade de chuva é menor, Isso. Né? Nesse período chove pouco, que é o período de inverno. Aí no verão chove bastante e as represas ficam cheias. E no verão chove porque a água é evaporada. Aí vem o ciclo da Amazônia, que nós chamamos de rios de alta atmosfera, que retornam, geram intensos índices pluviométricos, as massas convectivas que vêm da Amazônia, as massas que geram atividade pluviométrica. Chove no verão, inverno seco. Olha, São Paulo, inverno seco, Minas Gerais, Goiás, e verão chuvoso. Aqui no sul, sempre chuva. Sempre. Chuvas bem distribuídas no decorrer do ano, tá? Então vamos lá. Então, o que alimenta um rio é o seu regime pluviométrico. Vamos lá? Olha só, apagando tudo aqui rapidão. Mais uma informação bacana para os senhores. Professor, você falou um montão de termos complicados para nós. Então, olha só. Você vai subir o rio, ó. Tô subindo o rio. Eu vou da foz para a nascente. Quando eu vou da foz para a nascente, você vai escrever assim: eu vou em direção a montante. Legal? Agora eu vou próximo da nascente em direção à foz. Você vai escrever: eu vou em direção a jusante. Jusante. Jotinha aqui, o quadro sempre está me passando a rasteira. Jusante. Tudo bem? Então, montante, eu subo o rio. Em direção à foz, jusante. Professor, mas tem mais informações? Tem. Quando um rio deságua no oceano ou mar, olha só, e forma vários canais. Então, o curso do rio está aqui, ó, o rio vai indo, e aqui na foz formam-se vários canais. Aqui tem o oceano.
Quando formam-se vários canais, é porque ocorre a deposição de sedimentos, e na deposição desses sedimentos formam-se ilhas, e aí, consequentemente, inúmeros canais aqui. Quando a foz forma inúmeros canais em função da deposição de sedimentos, você vai escrever assim: a foz de um rio ocorre na forma de um delta. Por isso que você escuta falar delta do rio Nilo. Mas, quando o deságua é direto no oceano, a foz é na forma de estuário. Agora, mais uma questãozinha do Enem para os senhores. Por quê? Porque no Brasil, a maioria dos rios, na sua foz, são na forma de estuário. Ou seja, ele desemboca diretamente no oceano. Ele não forma canais como o delta do Nilo. Simples, porque a declividade da Serra do Mar para a planície litorânea, ela é acentuada. Quanto maior for essa velocidade, menor a quantidade de sedimentos transportadas pelo rio. Então, não formam-se ilhas na foz. Por isso, a declividade é acentuada, a velocidade é enorme, não acumula sedimentos, gera-se a forma de estuário. Mais uma informação para os senhores. Delta, estuário, regime, montante de um rio. Quando nós falamos de um rio, e isto é tema do Enem para esse ano, degradação dos rios brasileiros, retira-se a cobertura vegetal das margens. Eu já expliquei isso para os senhores, professor de biologia também vai escrever e vai explicar para os senhores. Então aqui, aonde o rio está assentado, eu chamo de leito de um rio. O caminho que um rio segue, eu chamo de curso de um rio. A maior profundidade de um rio no seu canal, esse aqui nós chamamos de ponto mais profundo, nós chamamos de tal VEG. Nossa, professor, quantas informações. Aí eu vou falar, sinto muito, leito, curso, direção, tal VEG. Aí um rio tem na sua vazante tantos mil metros cúbicos por segundo. Vazante corresponde ao volume de água que um rio, em determinado ponto tem. Como assim? Vou fazer de novo o esquema para os senhores. Olha só, aqui tem o leito do rio, aqui tem o curso do rio, figurinha bacana. Eu calculo a velocidade e o deslocamento nesse tempo de velocidade. Eu calculo esta área aqui, e vou ter a vazante de um rio. Então, olha que maluco. Se eu pegar a foz do rio Amazonas, o rio Amazonas lança no oceano, por segundo, 120 mil metros cúbicos de água. Por segundo. Professor, o que é 1 metro cúbico de água? 1 metro, 1 metro, 1 metro. Nossa, é 1000 litros de água? Óbvio, metro cúbico, né? 1, 3 zeros. Então, imagine 120 mil metros cúbicos por segundo. Francisco, é muita água? É muita água. É muita água. O segundo rio em volume do planeta é o Rio Congo, na África. Eu ia perguntar exatamente. 60 mil metros, em média. Ou seja, o rio Amazonas tem o dobro de volume de água do segundo maior rio em volume de água do planeta. Ele está em primeiro lugar disparado. Tá, é muita água. Nós chamamos isso de vazante de um rio, que é o volume de água que ele lança em outro mar, em um oceano ou outro rio. Legal? Então vamos lá, amiguinhos. Vamos fechar isso aqui, 2 exercícios na sequência, senão eu fico muito tempo aqui judiando dos senhores. Está explicado, né? Está explicado? Essa questão da Amazônia, né? Do volume de água? Sim. É, porque a gente está falando em volume de água e de água que é utilizada para o consumo, né? Essa relação consumo de água e volume de água de um rio ou potencial de uma bacia é muito relativo, né?
Então, olha só, Manaus, cidade de Manaus, está às margens do Rio Negro, junto Sim. com a confluência do Negro com os Solimões, que formam o Amazonas. E Manaus tem problema de água potável. Então não quer dizer que seja uma relação direta. Ter água doce não quer dizer, depende das condições da água, do local, saneamento básico. É isso que eu ia perguntar também da estrutura que se da tem estrutura, no espaço. isso. Né? No final da aula, vou dar uma orientação de estudo que é muito bacana, né? Que chama-se Alter do Chão na região amazônica, para os alunos pesquisarem. Porque sempre quando nós temos um tema assim, que gera uma polêmica, que é uma ênfase enorme, o Brasil tem o maior, o menor potencial, é cobrado. E nós temos aí dois dos maiores aquíferos do planeta, o aquífero Guarani. Já que nós entramos nesse assunto, para fechar aqui rápido, o que é um aquífero? Né? O que é um aquífero? É um grande reservatório de água subterrâneo. Isso é um aquífero. Da onde vem essa água? Então, vou fazer um esquema, apagar minha bacia aqui, apagar minha bacia. Enquanto você vai apagando aí, lembrando os meninos, pessoal que está assistindo, que o Paulo fez menção a esse aquífero e houve uma reportagem que tratou dessa questão. Do Alter do Chão, professora, ou do Guarani? Não, do Guarani. Do Guarani? Me parece que é um local turístico, né? Em que são águas térmicas. Isso. E quanto maior a profundidade que você retira, mais quente a água. Perfeito. Olha... E isso vai afetar também outra questão, né? Não só, quanto mais profundo, você pode afetar também algo relacionado ao petróleo, que ele fez menção. Sim. Mas só que na questão do aquífero Guarani, nós temos algumas camadas que tem gás natural e petróleo não está definido, né? Sim. Mas depende da camada. Não tem relação com o fervedouro que eu já ouvi falar? Não, depende da profundidade da estrutura geológica, tá? Mas para vocês entenderem o que é um aquífero, isso aqui é o perfil do relevo do Paraná. Tudo bem? Perfil é quando você olha na vertical. Então, Curitiba está aqui, Ponta Grossa está nesse ponto, Guarapuava está aqui, Cascavel mais ou menos aqui e aqui Foz do Iguaçu. Então, perfil do relevo. Serra do Mar tem uma estrutura geológica cristalina. Isso aqui são rochas estratificadas ou sedimentares sobrepostas. Perfeito? Rochas sedimentares sobrepostas. Sobre essas rochas sedimentares sobrepostas, nós temos o famoso basalto, então rocha vulcânica sobre o arenito. Por isso que no terceiro planalto nós chamamos de planalto arenito-basáltico, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná e o primeiro planalto, região de Curitiba. Então o que acontece? Por milhões e milhares de anos, a água que precipita em toda essa região, ela vai percolando e formando esses reservatórios de água aqui. Então, a rocha sedimentar ela é porosa, a água infiltra e vai formando esse reservatório. Esse reservatório de água é um grande bolsão de água? Não, é a rocha, né, porosa com água dentro. É como uma esponja de lavar louça, tem água dentro, tudo bem? Encharcada, isso aqui. Professor, então isso quer dizer que se eu fizer um poço aqui, a qualidade da água, a composição química da água vai ser a mesma composição de A e B? Não. Porque cada água que você pega, que você bebe, esta água aqui, ela tem uma composição química diferente da outra água, depende da estrutura geológica. Aí eu faço uma perguntinha clássica. Qual é a principal função de um rio? Transporte. Transporte do quê? De sedimentos, de material particulado e de elementos químicos mineralógicos. Solúveis, é claro, né? E até mesmo não solúveis, que são pequenas partículas. Tudo bem? Vamos em frente, pelo menos um exercício, porque senão a gente não faz nenhum e eu falo demais. Diz, questão 38. A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda a água retirada dos rios, lagos e lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que temos muita água, é aquilo que nós falamos há pouco, né? Os agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas periódicas de uma competição crescente por água. Que legal, né? No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais. Estamos falando de irrigação. O que a retirada de água no projeto de irrigação pode gerar em termos de impacto ambiental? Então, a retirada de água. Redução do custo de produção. Redução de custo é impacto, professor?
Não, né? Não, até porque se ele está retirando água, não teria redução do custo de produção. Exatamente, ele tem um custo na produção com a irrigação. Mas é que a água é barata e utilizando água aumenta a produtividade. Ele tem lucro com isso, a água, né? Agravamento da poluição hídrica, dá para pensar um pouquinho, né? Mas eu acho que não, né? Meio estranho, porque né? ele está retirando a água, né, dos rios. Esse é o tópico, é o né, tópico. que é E mencionado. impacto ambiental. Sim. Isso. Compactação do material do solo? Também não. Aceleração da fertilização natural? Também não. Aí, olha só, redirecionamento dos cursos fluviais. Professor, mas para a irrigação, o que eu faço? Se isso aqui é o curso de um rio, eu desvio a água para a irrigação, eu vou ter uma queda no volume de água que vai para a jusante ou para a foz. Deixe-me falar isso que é muito importante. Um dos grandes projetos do governo em relação ao PAC, anterior também, o governo Lula, sempre foi o sonho da irrigação do sertão nordestino, né? Para irrigar o sertão nordestino, eles vão bombear a água do São Francisco, construir barragens, essas barragens para o sertão. Um projeto fabuloso, muito bem pensado. Porém, a origem desse projeto e as consequências desse projeto, na minha opinião, não foram bem planejadas. Por quê? Antes de drenar água do São Francisco, eu tenho que recuperar o São Francisco. Escrevam, por favor, o Rio São Francisco é um rio que está em estado de agonia. Por que ele está em estado de agonia? Porque ele está morrendo. As nascentes foram devastadas, degradadas, os afluentes perderam seu volume de água, o rio está sendo assoreado. Então é um rio que está sofrendo, está à míngua, está morrendo. Agora imagine, um rio que está morrendo e eu vou retirar um volume de água razoável, pergunto aos senhores, será que ele vai suportar? Não, eu acho que vai gerar um impacto ambiental muito maior. Então, vamos lá, quase no final da minha aula, né, já está fechando, só um exercício. Quero orientá-los, então, para o estudo. Primeiro, você vai pescar, pensando em rio, estou pescando, né? Pensei, vamos pescar no Rio São Francisco. Então, você vai pesquisar, e vai pesquisar mesmo, a questão da transposição das águas do São Francisco, a degradação do recurso das águas do São Francisco. É um tema polêmico. Você vai pesquisar também a questão hídrica de São Paulo, a crise hídrica. É uma questão de fator de ordem natural? Não. É uma questão de gestão do recurso hídrico. E uma segunda pesquisa que você vai fazer e não pode esquecer, uma que eu expliquei bem rápido aqui, o aquífero Guarani. Nossa, professor, mas o aquífero Guarani está batido. Concordo plenamente. Esse enorme reservatório de água, preste atenção, que pega Brasil, Paraguai e Argentina. Olha só, é o maior aquífero na América do Sul, até pouco tempo atrás. Ele é um aquífero internacional. Porém, na região amazônica, só no território brasileiro, nós temos um novo aquífero, chama-se Alter do Chão. O volume de água do Alter do Chão é o dobro do volume de água em metros cúbicos, em quilômetros cúbicos, porque o volume é muito grande, do aquífero Guarani. Beleza? Este aquífero é genuinamente brasileiro. O Guarani envolve uma questão de geopolítica com os países que compõem o Mercosul, claro, excetuando-se a Venezuela. Combinado, meu querido? Mil desculpas porque foi muito rápido, foi puxado demais. Logo, em outros momentos, eu faço uma retomada desse assunto. Então, a sugestão de aula, de pesquisa, é exatamente isso que eu falei. Alter do Chão, aquífero Guarani, a questão do São Francisco e a questão da crise hídrica em São Paulo. Combinado? Grande estudo, grande abraço. Até a próxima.